Olá, pessoal, tudo bem? Imensa saudade de estar com vocês presencialmente, né, para ministrar as nossas aulas, tirar nossas dúvidas, né? Mas isso tem se revelado uma importante ferramenta também, né, o acesso aqui virtual, as videoaulas que a gente prepara para vocês com tanto carinho. Nesse momento, pessoal, nós vamos falar, né, sobre um importante instrumento também do processo, apresentando para vocês aqui uma noção geral sobre este instituto, sem pretensão de esgotar, né, toda a matéria, e fazendo uma complementação já com o material textual que foram para vocês enviados aí, né, na disciplina de Direito Processual integrante do nosso curso. Muito bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre a contestação. A contestação é um valioso instrumento, um instrumento de exceção. Exceção aqui entendida, né, como o direito de defesa manifestado, o direito do réu, né, se opor às alegações que são feitas pelo autor, de produzir provas, né, de apresentar todos os seus elementos defensivos, suas teses de resistência, às vezes concordar com as pretensões que são deduzidas, mas apresentar-lhes ali fatores que o modificam, que o impedem, né, ou que extinguem aquele respectivo direito, ou mesmo, né, concordar com a pretensão que seja ali denunciada nos respectivos autos do processo, né, não oferecendo aí teses de resistência. Cuida-se, né, da possibilidade conferida ao respectivo réu de, ao apresentar suas alegações, né, apresentar suas teses, ter a oportunidade do efetivo exercício do instrumento do contraditório, da ampla defesa, né, e ser beneficiado com uma sentença que, ao apreciar os pleitos referentes à demanda, o fizeram a partir das alegações também apresentadas pelo réu. Ou seja, né, ao apreciar aquela demanda, se escutou todas as teses defensivas apresentadas e, de igual modo, né, vai vincular este magistrado a apreciar todas essas teses, dizendo por que as acolhe ou por que as rejeita, né? A contestação, ela está para o processo, está para o réu, assim como a petição inicial, ela está para o autor, né? De fato, elas em alguns momentos se aproximam, em outros vão se distanciar, né? Mas a importância destes instrumentos tem igual valor, né? E para o processo, são muito semelhantes em termos de composição de forma e composição de efeitos. A contestação, dentro de um procedimento comum, ela sempre deve ser uma peça escrita, formulada por quem detém o que nós denominamos de capacidade postulatória. A capacidade postulatória, né, aqui apenas um adendo, ela se diverge, né, ela se diferencia da capacidade para estar em juízo. Capacidade para estar em juízo, ela é ofertada a todo aquele que está no exercício regular de seus direitos, né? Todos aqueles que possuem capacidade civil também possuem capacidade para estar em juízo, né? E, dentro desta perspectiva, se diferencia da capacidade postulatória. Capacidade postulatória, ela é deferida àquele que tem a capacidade de exercer atos processuais. E aqui estará vinculado à figura do advogado, do defensor público, né, do Ministério Público, muitas vezes de um defensor dativo, né, designado, exercendo ali o papel de defensor público dentro daquele processo, ok? Tema importante que nós vamos tratar, né, agora de início,
quais são os prazos para oferecimento da contestação? Quando que este instrumento ele chega para o processo? Nós temos que lembrar que o processo ele se inicia, né, o start inicial dele se dá com a propositura da petição inicial. A petição inicial é proposta, né, e naquele momento nós temos o start inicial para a formação do processo, né? Naquele momento já temos a indução de uma litispendência para a figura do autor. Em seguida, né, recebida a petição inicial, o juiz ele ordena, né, através de seu despacho, a citação do réu. O réu, nesse momento, ele é citado. Ele é citado não para responder imediatamente a essa ação. Lembrando que a finalidade precípua da citação é conferir ao réu, né, a ciência de que contra ele tramita aquele processo. A citação, neste momento, ela vai determinar que aquele interessado, aquele réu, né, ele compareça a uma audiência preliminar, né, de conciliação ou mediação. Claro, essa audiência ela pode não vir a ser designada, naqueles casos em que o direito, né, é indisponível, ele não admite autocomposição. E aqui nós sempre fizemos essa observação quando falamos sobre a audiência de conciliação e mediação, entender que, né, essa impossibilidade de autocomposição não é a indisponibilidade do direito litigioso, né, mas a impossibilidade de sobre ele advirem acordos, composições. A título de exemplo, né, citamos na oportunidade aquelas situações em que de um lado está a fazenda pública que pelo princípio da legalidade somente pode agir em conformidade com a legislação, quando a legislação expressamente lhe autorizar, né? E dentro deste aspecto, somente haveria possibilidade de celebração de acordos, propostas de composição, né, quando a legislação ou atos normativos são editados expressamente autorizando aqueles procuradores a realizarem a autocomposição. O prazo, então, para nossa contestação, ele surge inicialmente, né, e aí a gente tem que mensurá-lo, na previsão normativa. A previsão normativa consagra para a contestação um prazo que comumente será de 15 dias. Será, né, celebrado em 30 dias naquela modalidade de contagem diferenciada de prazos processuais que já estudamos em aulas anteriores, né? Quando a parte, né, que foi citada, ela representa, por exemplo, a fazenda pública. E aí estamos falando, né, dos procuradores federais, advogados gerais do Estado, procuradores municipais, estão ali representando, né, os entes públicos, a fazenda pública, na defesa de prerrogativas de seu interesse. Teríamos também a contagem de prazo em dobro, a título de exemplo, ofertada às defensorias públicas, aos escritórios de faculdades de direito, né, que prestam essa assistência de advocacia, né, em parceria, em colaboração aos serviços realizados pela defensoria pública, né? E também teremos aquelas situações, né, de litisconsortes, né, com procuradores distintos pertencendo a bancas de advocacias distintas, e o processo é um processo físico, não é um processo virtual. Nesses casos também teríamos uma contagem diferenciada deste prazo, fugindo à regra, né, de 15 dias da contestação para ter uma ampliação neste prazo. Essa contestação se dá aí num prazo de 30 dias. A contagem, o marco inicial dessa contagem destes 15 ou destes 30 dias se dará exatamente, né,
quando houver a frustração da autocomposição, no caso da audiência de conciliação ou mediação ter sido designada, né? Tendo sido designada essa audiência, comparecendo as partes, ou mesmo não comparecendo uma delas, né, não se chegou à autocomposição, da data desta audiência será computado aí o prazo inicial de 15 ou 30 dias, né, para oferecimento da respectiva contestação. Aprendemos na aula que falamos sobre a audiência de conciliação ou mediação, que essa audiência ela pode ser recusada pelas partes quando manifestarem este interesse. Neste caso, né, o início da contagem do prazo para o oferecimento da respectiva contestação se dará na data do protocolo da respectiva petição, né? Nos casos em que a audiência de conciliação ela não vier a ser designada, aí teremos que observar, né, a início da contagem do prazo conforme a modalidade de citação. E aí vamos observar a regra consubstanciada no artigo 231 do Código de Processo Civil. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a forma como a contestação ela deve ser apresentada. Nós já falamos que a contestação, ela no procedimento comum, ela deve ser realizada, né, de forma escrita, né? Mas a gente conseguiria fazer para vocês aqui uma estruturação básica desta contestação. Ora, a contestação, né, ela vai se iniciar com um endereçamento ao juízo competente para o exame daquela contestação. Lembrando, pessoal, aqui, que quando há o ato de citação, quando você recebe o mandado, né, de citação, ali você tem algumas informações de suma importância. Naquele mandado, você vai ter de informações qual é o juízo no qual tramita aquele processo, né? Então vai vir a designação na citação do juízo. Isso será utilizado no endereçamento que vocês realizarem, né, na peça de contestação. Outra informação importante é que, lembrando que na propositura da petição inicial, quando a petição inicial ela foi ajuizada, protocolada, né, naquele momento foi gerado ali um número de processo. Esse número de processo, né, como a gente viu, deu o start inicial para a formação deste processo, né? Consequentemente, ao oferecer a contestação, eu tenho que fazer referência ao número dos autos, né, em que essa contestação está sendo oferecida, né, exatamente para poder fazer aqui a vinculação necessária. Em seguida, nós vamos ter ali, né, a indicação das partes que são litigantes dentro daquele processo. Faremos ali uma mera informação, né, uma mera indicação de quem são as partes. Via de regra, eu não preciso mais me reportar, né, aquela qualificação transcrita lá no artigo 319 do CPC. Salvo as hipóteses da qualificação que ter sido realizada pelo autor ter sido realizada de forma deficiente ou de forma equivocada e você deseja ali fazer uma correção dessas informações. Aí, neste caso, né, poderá ocorrer uma requalificação, né, por parte do réu na sua contestação. Ele faz a qualificação ali novamente, ok? Aí, pessoal, é muito importante, tá, que vocês identifiquem nesse preâmbulo em que estão ali mencionando quem são as partes, o nome da peça processual, né? A peça processual que vocês estão desenvolvendo é a contestação. Este é o nome iuris da peça processual, tá? Indiquem também o seu fundamento, né? Qual é o fundamento legal desta peça? O fundamento legal desta peça é a previsão
normativa dela, né, contida ali no Código de Processo Civil. Ok? Então vocês vão fazer ali menção aos dispositivos legais que regulamentam esta peça processual. Em seguida, pessoal, vocês vão, né, construir o texto, né, da contestação. Vocês vão apresentar ali as preliminares de mérito, que são as defesas processuais, vão apresentar as prejudiciais de mérito, né, vão no mérito, né, apresentar ali os fatos, os fundamentos em que se contrapõem ou enfrentam as teses, né, que foram apresentadas pelo autor na sua petição, ok? Em seguida, vocês vão poder, né, fazer ali dentro da sua contestação a reconvenção, né, que seria um pedido contraposto, um pedido que o respectivo réu formula na sua petição em face do respectivo autor, né? Costumamos dizer um vocábulo muito conhecido no direito processual que na contestação, em regra, o réu não pede, o réu impede, né? Ou seja, ele impede o exercício da demanda formulada pelo autor. Então, em regra, não é próprio do réu deduzir pretensões contra o autor, né? Mas, regulamentado pelo Código Civil, Código de Processo Civil, está o Instituto da Reconvenção, que são exatamente aquelas situações jurídicas, né, em que o réu, aproveitando-se da demanda já instalada, né, deseja também deduzir ali uma pretensão em desfavor do autor. Isso nos dá o nome de reconvenção, o que tecnicamente seria melhor utilizar pedido contraposto, ok? Em seguida, podemos, né, fazer ali os meus requerimentos finais, né, as minhas produções de prova, juntar a documentação pertinente, a indicação do local, da data e a assinatura daquele que possui a capacidade postulatória, né, do advogado, do defensor, né, do membro do Ministério Público que está ali exercendo aquela peça processual. Ok, senhores? Muito bem. Vamos agora aprofundar, dando sequência aqui, né? Nós vamos discorrer agora, né, sobre as defesas que são realizadas dentro da contestação. Bom, a contestação ela vai possuir uma estruturação lógica, né, uma estruturação que, de certo modo, já foi indicada pelo próprio legislador. Nós podemos dividir, né, as defesas processuais que são realizadas, as defesas que são realizadas dentro da contestação, em defesas processuais, né, que são aquelas defesas em que o réu não enfrenta diretamente os fatos, os fundamentos que foram trabalhados como causa de pedir na petição inicial. Vamos, primeiramente, fazer uma defesa técnica, uma defesa processual. Vamos enfrentar aqueles pontos, aqueles vícios existentes dentro do processo, no plano procedimental, no plano processual, que impedem que este processo, né, se conclua, se finalize com a prolação de uma sentença meritória, ok? Então nós vamos aqui, primeiramente, discorrer sobre as defesas processuais, mas para além dela, também temos as chamadas prejudiciais de mérito. As prejudiciais de mérito também são matérias de mérito, matérias de conteúdo material, mas que criam obstáculos para o exame da causa principal demandada
pelo autor dentro daquele processo. Por isso se chama questões prejudiciais. Questões prejudiciais porque o seu exame impede momentaneamente ou cria ali um obstáculo, né, para o pronunciamento sobre a causa principal, ou dá para ela um outro caminho, um outro destino a ser apreciado pelo juízo, ok? Por fim, nós vamos ter as questões de mérito. As questões de mérito que são, de fato, né, aquele exame que o réu faz sobre a questão principal, a substância, a essência contida na respectiva petição inicial. Nós vamos adentrar, né, nos liames da demanda. Nós vamos entrar ali na essência da petição inicial. Aquilo que foi a causa de pedir e, consequentemente, o pedido deduzido, né, e formulado através da petição inicial. Essas são as questões de mérito, né, que vamos, respectivamente, enfrentar aqui na petição. O artigo 337 do Código de Processo Civil, ele nos dá a orientação. Ele diz para nós uma forma de organizar essa estrutura da nossa contestação que, antes de adentrar as questões relativas ao mérito, cabe ao réu realizar as defesas processuais, né? Também chamadas de preliminares de mérito. E quem disciplina, quem indica quais são essas preliminares de mérito é o artigo 337 do Código de Processo Civil. Então nós vamos passar aqui a analisar rapidamente, né, quais são essas preliminares indicadas ali pelo artigo 337. No seu inciso 1º, nós vamos ter, né, como indicação a nulidade ou ausência de citação. Isso é um defeito processual relevante para o processo. Sabemos que o processo sem uma citação, com ausência de uma citação, é processo nulo de pleno direito, é um processo, inclusive, inexistente, né? Vamos discorrer aqui sobre essa questão. É muito importante apreciar essa preliminar tendo em mente, né, que existe um princípio, também denominado de princípio da instrumentalidade das formas, que exatamente nos passa a ideia de que o processo ele está para como fim, né, como meio para se alcançar o respectivo fim. Então eu não posso dar mais valor à forma do que ao fim por ela almejado. Consequentemente, esse princípio jurídico da instrumentalidade das formas, né, ele relativiza a forma como a qual o ato processual foi realizado, se ele tiver alcançado a finalidade por ele pretendida. Desse modo, pessoal, nós podemos dizer que quando o réu ele formula uma preliminar em sede de sua contestação, arguindo dentro dessa primícia, né, a nulidade, um defeito ocorrente na citação, nós podemos dizer que este réu está fazendo uma defesa meramente dilatória. Meramente dilatória por quê? Porque o máximo que ele vai alcançar com o acolhimento dessa sua preliminar é a oferta, né, de novo prazo para que ele faça a sua contestação, né? Nós vamos ter ali que a finalidade do ato foi alcançada, então não há o que se falar em repetição do ato de citação, né?
e, consequentemente, se sana o vício, se sana o defeito, entregando ao réu a oportunidade de repetir o respectivo ato processual, né, lhe dando ali o prazo previsto em lei para o oferecimento da sua contestação. Nós precisamos de dizer também, pessoal, que não há nulidade sem prejuízo. Então, o juízo, quando vai analisar essa preliminar, né, ele tem que verificar também se a contestação ela foi oferecida dentro do prazo previsto em lei. E se o réu, né, ao apresentar sua contestação, conseguiu ali se desvencilhar de toda a pretensão do autor, juntou documentos, né, apresentou todas as suas teses de resistência, de modo que, mesmo que exista alguma fragilidade, alguma deficiência no ato de citação, ela não se afigure prejudicial. E se não se afigure prejudicial, não há nulidade sem prejuízo, não há acolhimento da respectiva preliminar arguída, ok? Muito bem, a segunda preliminar que vamos ter, né, é uma preliminar de incompetência absoluta e incompetência relativa, né? Diferentemente do que tínhamos no Código de Processo de 1973, em que as preliminares relativas se faziam por meio de exceções configuradas em peças autônomas a serem apresentadas concomitantemente com a contestação, né? Esta preliminar de incompetência absoluta e incompetência relativa, ela deve ser arguída agora no bojo da própria peça de contestação, né, indicando-se ali um respectivo tópico. Temos como preliminares, né, temos como competências de ordem absoluta aquelas competências, né, de cunho material, que se refere à matéria que vai ser objeto de tratamento, né? Assim como temos também a figura da competência funcional ou aquela que se defere em razão da pessoa com a qual figurará, né, a respectiva relação jurídica processual. Em competências relativas, o Código nos indica tratar-se de uma competência territorial e aquela que está vinculada, né, ao valor atribuído à respectiva demanda, né? São essas aí, a incompetência absoluta e a incompetência relativa, que agora são objeto, né, de indicação na própria peça de contestação, né, não tendo que se falar de oferecimento por meio de exceções em peças apartado, em peças autônomas, né? Também há uma preliminar constante a incorreção do valor atribuído à causa, né? Nós sabemos que o artigo 292 do Código de Processo Civil indica para nós as formas como devemos atribuir o valor à demanda. Então, né, nós temos que caberá ao réu, diante dessa previsão normativa, indicar por meio dessa preliminar a inobservância por parte do autor dessas regras contidas no artigo 292 do CPC como critérios delimitadores e definidores do valor atribuído à causa. Podemos ter também aquelas situações em que a demanda, né, não possui um enquadramento normativo nas hipóteses listadas no artigo 292 e o autor, ao estimar o valor atribuído àquela causa, o fez de forma muito distante do proveito econômico que será obtido com aquele processo, né? Nessa situação, caberá ao réu, né, indicar na perspectiva preliminar
a forma, né, em que entende ser correta para a atribuição do valor àquela causa. Isso é extremamente relevante e importante porque o valor da causa ele delimita também quais são os custos processuais, né, ali inerentes. Então você tem um reflexo nas despesas processuais, no que se refere ao recolhimento de custas, taxas, emolumentos, você vai ter um reflexo disto, né, na fixação dos honorários sucumbenciais. Então é de extrema importância para a figura do réu também, a impugnação ali ao valor da causa quando ele for manifestamente incorreto ou em desconformidade com o comando normativo. Outra preliminar que teremos, né, é a preliminar de inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial, que já tratamos em aulas anteriores, né, regulamentada no artigo 330 do Código de Processo Civil, intimamente ligada a defeitos inerentes ao pedido ou à causa de pedir, né, quando aquele pedido e causa de pedir não é feita de forma clara, de forma determinada, né, não é feito de forma coerente, não preenche os requisitos essenciais, né, previstos em nossa legislação como pressupostos indicados ali para a boa formulação de um pedido ou de uma causa petente, né? Nessa perspectiva, é ônus do respectivo réu indicar, sob pena de preclusão, né, que aquele pedido ele é inepto, ele não preenche seus requisitos. Sob pena de não o fazê-lo, né, dar a errônea ideia de que aquele pedido feito de forma obscura, por exemplo, né, ele foi regularmente entendido e que não prejudicou o exercício de direito de defesa do réu quando de sua formulação, né? Vamos falar ainda de algumas outras preliminares aqui. Preliminar de perempção, tá? A perempção é um instituto processual, né, que no processo civil indica a perda do exercício do direito de ação por parte do réu, por parte do autor, quando ele abandona a causa processual, levando à extinção das causas anteriores sem resolução de seu mérito, né, por 2 vezes consecutivas, implicando, né, na terceira situação de ajuizamento, numa situação de perempção, indicando o autor, né, dentro dessa condição, o instituto processual por meio, né, desta preliminar de contestação. A outra, né, é